nunca viu, se não viu, porém nunca esqueceu a história de um povo que sempre sofreu e que gerou da frase do barro do chão a imagem do amor pra sua louvação. Santa Helena, Gonçalo Sertão, meu cego Aderaldo sempre a pelejar, ai das lutas amargas pelejas em versos de feira que fazem chorar. Patativa do Assaré, Zé Limeira mostrando o absurdo que é para mudar. Quem nunca leu, só não leu porque não aprendeu, e seu nome escreveu com o dedo polegar. Quem nunca viu, se não viu, porém nunca esqueceu a história de um povo que sempre sofreu. Luiz da Câmara cascudo, provinciano incurável, de inigualável visão. Num vaticínio previo, em um cordel multicor, as violas brasileiras, ultrapassando as fronteiras nos braços de um cantador. Aureolado de azul, ele regia e escutava o canto do Irapuru, o Irapuru, ao leve sopro da brisa, sob a relva purpurina, infenso a insolação e a seca do sertão, numa resta nordestina. Nos dedos renascentistas de um singelo artesão, a luz dos grandes artistas alumia o meu sertão, com vitalino virtuoso em suas mãos modelando o barro e revelando seu mundo maravilhoso. Desde os tempos de Zumbi, o caboclo Marcolino fez do barro um biscuit para agradar ao menino. Porém só 300 anos depois é que Vitalino assim nasceu com o destino de conquistar os arcanos. Salve no seu seguidor, quem era Marinho do Nordeste. Antes de ser qualquer coisa para mim, ele era o meu pai, né? E eu acredito que era o ofício que ele melhor desempenhava, assim, até mesmo antes de ser músico, né? E artista. E ele era sempre muito comprometido, assim, com tudo que ele se propunha a fazer. Ele era uma pessoa muito atenciosa, entendeu? Ele era muito prestativo. Palmarino, né? Nascido em União dos Palmares. Desde muito cedo ele se mostrou também atento a essas questões relacionadas à cultura, à arte, né? Muito também influenciado pelas histórias contadas pela sua avó. E ele ouvia bastante porque ele fazia muitas visitas ao sítio da família. Ele viajava constantemente ao sítio Canoas e escutava essas histórias e repassava essas histórias posteriormente em forma de música, de poesia. Essas histórias, contadas principalmente pela avó paterna do meu pai, contribuíram, acredito que, para esse despertar dele e esse olhar que ele tinha quanto à literatura de cordel, por exemplo. Ele era muito observador, né? Quanto à vida e os costumes das pessoas mais simples, como ele também era muito simples. As pessoas do interior, né? Ele se identificava bastante. Eu acredito que serviram de base para esse desenvolvimento. Não é possível lembrar de Marinho do Nordeste sem lembrar do seu violão, que ele sempre carregava para todo lado que ele ia. Era uma característica bem marcante dele, assim. Ele aprendeu a tocar com o irmão, o meu tio Ismar, que havia ganhado um violão do meu outro tio, Iremar. Então, meu pai, influenciado pelo meu tio Ismar, começou a aprender desde muito cedo, né? Ele era autodidata, então ele tinha muita facilidade, assim, com o instrumento, com tudo referente à musicalidade. E foi daí que iniciou esse processo musical na vida dele, desde muito cedo, e foi uma coisa, assim, bastante natural. Falar de Idemar Marinho é falar de uma pessoa que se envolveu no universo da cultura a partir praticamente dos 10, 12 anos de idade. Muito interessado pela leitura, enveredou logo cedo no campo da música, aprendendo a tocar violão e se interessando na composição.
No ginásio, ele passou a se interessar pela poesia, inclusive vencendo alguns torneios de poesia e chegando a publicar em Maceió 2 livros exclusivamente de poesia. Um deles sobre Quilombo dos Palmares. Bom, a partir daí, já em Maceió, ele junto com Zé Barros e Círio Barbosa criaram um grupo musical, Grupo Gente, que participou de vários festivais e vencendo, alcançando os primeiros lugares, festivais de música aqui em Maceió. Inclusive um deles é o Festival do Mar, que foi muita repercussão aqui em Alagoas. Então ele passou a se apresentar no Teatro Deodoro, né, aqui em Maceió, também em outros festivais de música, tanto em União dos Palmares quanto outros, mas em âmbito estadual, né. Nessa época ele já tinha formado o Grupo Gente, que era composto por ele, pelo Zé Barros e pelo Círio Barbosa. Conheci o Idemar Marinho no final dos anos 70. Ele foi na minha casa juntamente com o Círio Barbosa, que era o grande parceiro dele na época. E me fizeram esse convite, eu aceitei. E ficou a seguinte formação. O Idemar cantava e tocava violão ou viola, além de escrever as músicas, né? As músicas eram, o tema sempre foi o Nordeste, E o Círio Barbosa no baixo, aí tinha o Chico na bateria, Tônio na percussão, Cordeiro no acordeon e eu na guitarra, violão ou cavaquinho. Então, eles traziam a música crua, né? E eu fazia os arranjos, estava a introdução, estava um solo no meio, essas coisas assim, né, da música mesmo. E o Idemar era um cara bem humorado e ele tinha uma certa pureza das pessoas que vêm do interior, aquela pureza, não tem maldade. E acima de tudo ele era um cara muito focado. Nessa época a gente era bem jovem, não tinha dinheiro e eu disse, oi Idemar, eu acho que uma viola de 12 cordas aqui caía muito bem nesse som que a gente está fazendo. E alguns meses depois ele apareceu com a viola. Ou seja, ele juntou alguns meses, ele e o Círio também, e compraram essa viola, né? Que deu uma cara mais nordestina ao som. E o Idemar era um cara sensacional, muito amigo, brincalhão. Bom, depois de se dedicar à área musical, inclusive fazendo shows no Teatro Deodoro, que é o principal teatro aqui de Maceió, ele resolveu que, para divulgar a música dele, seria muito importante que ele saísse de Maceió. Aí resolveu então partir para o Rio de Janeiro, né, onde teve sua arte musical muito apreciada, inclusive com entrevistas e apresentações na Rádio Nacional e na Rádio Globo no Rio de Janeiro, né? Compositores e apresentadores de renome, inclusive como o próprio cantor Luiz Vieira e o Adelson Alves, fizeram muitos elogios à música deles e o incentivaram para que prosseguisse na carreira musical. Quem é esse poeta soberano que se fez um arcano da alegria entre as altas potências centenárias, se tornou referência
falou da segunda academia. Quem é esse ilustre cearense que eleva as letras americanas em estrofes das mais originais, em manchetes de revistas e jornais, orgulho das páginas machadianas? Salve o grande Gonçalo Ferreira, mensageiro da unificação, um beletrista das horas primeiras, que sonhou as culturas brasileiras, livres dos escolhos da exclusão. Salve o Madre Amém, eterna musa da bela literatura de cordel, os sinceros e grandes cordelistas, agradecemos os balaios e fitas que você levava de del em del. Enquanto Gonçalo Ferreira chamava os mais exímios para o seu redil, Madre Amena, lua nova nordestina, resplandecia na vanguarda feminina, exaltando os poetas do Brasil. Assim foi que, com o passar dos anos, nasceu a Academia Brasileira de cordel no meio dos silogeus, comovendo os nobres e os plebeios com a sua poesia altaneira. Ele também trabalhou, né, teve uma rápida passagem pela imprensa oficial de Alagoas, trabalhando como revisor. Também foi funcionário dos Correios e funcionário do IBGE. Porém, a música sempre esteve mais presente na vida dele e era realmente a paixão dele, né? Ele também desenvolveu atividades como escritor, né, em paralelo, e ele também era expositor espírita, porque a atividade religiosa ela era muito presente na vida do meu pai, e ele tinha a doutrina espírita assim como uma missão para levar conforto emocional, né, conforto espiritual para as pessoas que estavam precisando, né? E interessante que após ele se formar, após ele passar no concurso federal, ele foi trabalhar no INCA, no Rio de Janeiro. Então ele utilizou a música, né, e o conhecimento que ele tinha da doutrina espírita para realmente levar esse conforto para as pessoas que eram acometidas pelo câncer. Lá ele desenvolveu alguns trabalhos, algumas atividades semanais, juntamente com o Dr. Hernani, médico de lá, e outros funcionários do hospital, né, ao qual ele se tornou muito amigo, os quais se tornaram muito amigos do meu pai. E ele tinha esse trabalho lá, sempre levando música. A música sempre estava envolvida, né? O Marinho chegou no Hospital de Oncologia do INAMPS, hoje Hospital do Câncer 2, do Instituto Nacional do Câncer, na década de 80. Ele começou então a prestar uma porção de trabalho junto ao Centro de Estudos do hospital, como também de assuntos ligados aos pacientes e aos parentes, familiares e amigos dos pacientes. Então, nessa ocasião, o Marinho criou uma ligação muito grande com os pacientes e criou um grupo que nós chamamos de Grupo Espírita do Hospital de Oncologia, hoje Hospital do Câncer 2, do Instituto Nacional do Câncer. A intenção desse grupo era passar para os pacientes a doutrina espírita cristã, os ensinamentos de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, como também propagar a doutrina espírita. Além disso, havia uma grande e muito bonita intenção dele de fazer com que os doentes recebessem um tratamento espiritual, ou seja, não basta só o paciente fazer o tratamento convencional, seja ele cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, como também esse paciente tem que receber o tratamento da alma. Como seria o tratamento da alma? Através da prece, da oração, da solidariedade, da irmandade. E então nós começamos a, dentro desse grupo espírita, fazer reuniões onde nós falávamos da nossa missão terrena determinada pela espiritualidade. E fala também da missão de Jesus Cristo aqui na Terra. E isso fazia com que os pacientes utilizassem desse ensinamento uma forma de ajudar o seu tratamento daquele câncer.
Hoje a ciência já prova que a prece, a oração, a solidariedade, a mão amiga ajuda a imunidade do paciente. Isso a ciência dá o nome hoje de psiconeuroendócrino imunofisiologia. Então, no momento em que o paciente recebe o tratamento convencional, o tratamento oncológico convencional e, ao mesmo tempo, um tratamento espiritual, através da prece, da oração principalmente, a tendência desse paciente é melhorar e até se curar do câncer. Então, a nossa intenção era demonstrar para os familiares, para os amigos e para o próprio paciente que se ele fizesse esse tipo de comportamento, com certeza ele poderia se curar daquele câncer. Aqueles cânceres em que estavam muito avançados, em que infelizmente os pacientes não poderiam se curar, nós tínhamos a obrigação de dar conforto e alívio, ou seja, há um ditado que fala: curar às vezes, aliviar sempre e confortar eternamente. Então nós preparávamos o paciente e os familiares para a passagem daquele paciente para outro mundo, ou seja, não existe morte, o que existe é vida depois da vida. Então, no momento que o paciente recebia essas orientações, ele se preparava espiritualmente, psicologicamente, e o desencarne se desenvolvia de uma forma muito melhor, ou seja, da mesma forma que nós temos que ter dignidade ao nascer, nós temos que ter dignidade ao morrer. Então, muito bem, esse grupo que foi fundado pelo Marinho, e hoje várias pessoas dão continuidade, né, porque infelizmente o Marinho desencarnou em 2016, e esse grupo criado por ele já existe no hospital há 36 anos, funcionando ininterruptamente. Outra coisa que a gente tem que ressaltar lá nas atividades do Marinho, junto ao hospital, é que o Marinho sempre participou das atividades em que a gente trazia entretenimento para o paciente. Né? Então eu tinha facilidade de convidar alguns artistas, né, ligados à música, ao teatro, à televisão, etc. E o Marinho sempre nos ajudou nisso. Então, por exemplo, nós trouxemos ao hospital o Turíbio Santos, que é um músico erudito, clássico, né, um dos melhores violonistas do mundo. Né? Nós trouxemos o Luiz Vieira, que um grande artista, um grande poeta brasileiro, que todo mundo conheceu. Né? Nós trouxemos o Costinha, que era aquele humorista. Nós trouxemos o Dicró, que também era outro humorista, entre tantos que nós trouxemos ao hospital. O Marinho, por ser do Nordeste, o Marinho também é alagoano, ele nasceu em Alagoas em 1956, então ele é muito ligado também à música nordestina. Então nós trouxemos várias vezes alguns músicos ligados ao falecido Jacques Pandeiro, né? Nós trouxemos o Severo do acordeão por várias e várias vezes, e o Marinho sempre com a sua viola caipira, né, participava desse evento fazendo dupla com esses cantores que nós chamávamos. É a música das esferas, esse som que poucos ouvem, nas traviatas de um Verdi, nos símbolos de um Beethoven, nas cantatas de um bar, antecipando a beleza, os encantos e a grandeza da era que vai chegar. Já se ouviram os avisos dessas coisas soberanas, quando Vila Lobos veio ensaiar as vaquianas, e Catulo da Paixão, com Pernambuco por cima, concebeu a obra-prima que foi Luar do Sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Mas assim, quem conhecia o trabalho dele via que o maior foco assim de público que ele queria realmente atingir, queria realmente tocar, eram as crianças. Ele desenvolvia muitos livretos didáticos, né, com conteúdo de literatura, de português e principalmente de história. A essência do cordel é fazer com que as crianças cantem a música brasileira. Então, a partir do momento que a criança conhece a nossa cultura, a nossa arte, a nossa poesia, conhece o cordel, ela passa a valorizar. Ela fala, eu não sabia. Então, precisamos ter essa consciência.
O fato é que eu conheci o Marinho do Nordeste no ano de 2006, lá na faculdade de formação de professores da UERJ. Estava acontecendo um encontro promovido pelos alunos na faculdade e o Marinho era um desses convidados, né? Então eu me aproximei da banca dele e tive contato com o cordel que ele produzia e ouvi, né, cantar ali, fazer os improvisos ali, fazer as narrativas dos seus cordéis ali na faculdade de formação de professores. Nessa mesma faculdade a gente criou um projeto cultural, e aí o projeto era um projeto que trabalhava com arte, cultura e informação, e a gente desenvolvia uns eventos onde tinha poesia, música, teatro, dança, e o Marinho era sempre um dos convidados para fazer parte desse encontro cultural que a gente organizava ali na Faculdade de Formação de Professores. O fato é que quando a gente saiu da faculdade e o projeto ganhou a sociedade civil, a gente passou a se encontrar mais vezes nos eventos que aconteciam na própria cidade de São Gonçalo, tá? E daí o Marinho me falava pelo interesse dele e a vontade dele de fazer com que os estudos e o cordel e aquela arte que ele produzia chegasse nas escolas de São Gonçalo. E ele já trabalhava esporadicamente em algumas escolas privadas, e aí me falha o nome dessas escolas porque o convívio não era tanto para isso, né? Mas ele trabalhava esporadicamente em algumas escolas no município de São Gonçalo, e tinha até algumas que ele trabalhava periodicamente. Eu não tinha grande contato com ele nessa época, e a gente aumentou o nosso vínculo para poder falar da possibilidade de chegar às escolas municipais. O projeto ele tinha um certo vínculo com a ideia do poder público, então a gente começou a trabalhar nisso. Se a questão é essa, chegar nas escolas públicas, nós vamos fazer um livreto da cidade de São Gonçalo, contando as histórias da cidade e a história dos bairros da cidade de São Gonçalo. E aí eu fiquei responsável por fazer a pesquisa e Marinho fazer o cordel. Eu falei assim, o seu livreto vai chegar nas autoridades responsáveis por educação nesse município. A gente vai falar com os secretários, a gente vai encaminhar o seu livreto para o prefeito, a gente vai encaminhar seu livreto para todas as autoridades que possam ajudar a chegada desse material nas escolas públicas do município de São Gonçalo. E assim a gente fez. A gente começou a desenvolver esse trabalho, né? Eu frequentei a casa do Marinho diversas vezes para poder trabalhar esse livro. Esse livro saiu e no ano de 2015 a gente lançou esse livro em cordel, esse livreto em cordel, num sarau que a gente fez dentro da Fundação de Arte do município. E daí a gente combinou que iríamos aguardar o ano de 2016 passar, porque o ano de 2016 era um ano de eleição política. Eu falei, Marinho, a gente só vai conseguir apresentar isso no ano de 2017 para as novas figuras que se assentarem nas cadeiras públicas, e a gente vai aguardar esse ano de 2016 passar. E aí a gente aguardou o ano de 2016 e o Marinho ele deixou a gente. Nós não concluímos essa tarefa, mas eu diria que não é uma história de lamento, é uma história, na verdade, de perseverança. É uma história de perseverança, porque a gente estava muito perto de chegar a essa representação social do trabalho que o Marinho fazia aqui na cidade de São Gonçalo e da importância dele enquanto instrumento educacional nas escolas públicas do município. Aqui, Marinho do Nordeste. Falava sobre a história de São Gonçalo. O imigrante português José Álvares de Azevedo chegou aqui em 10 anos, pequenininho muito cedo. Lhe chamavam Zé Garoto. Depois, já rapaz falante, se tornou comerciante, cidadão de fino gosto. Dos bairros, Brasilândia. Brasilândia, uma fazenda pertencente a Alberto Paiva, que a senhora vendeu ao seu Coimbra.
outro que não tinha raiva, fundado em 20 de maio do ano 45. Em termos de data eu brinco e nessa rima eu não caio. Guaxindiba. Guaxindiba tem por nome o rio assim chamado. O principal da cidade hoje está desconfigurado, com água em escassez. Queira Deus que breve volte, o ser fundo encha o bote, quase no século XVI. Foi aqui no Rio de Janeiro que eu fui classificado como cordelista. Aí eu devo ter lançado cerca de... já chegando a 200 já. São todos textos cantados. Cordel fala da natureza, cordel fala da coragem, perseverança, cordel fala da vontade de estabelecer um novo paradigma para a cultura e sustentar essa sede, essa vontade que o poeta tem de mostrar os seus trabalhos. Marinho do Nordeste foi uma pessoa que eu conheci, um artista que eu conheci durante o tempo que eu estive como superintendente de artes em São Gonçalo. E uma pessoa pequena no tamanho, mas grandiosa na sua essência de ser. Um artista maravilhoso, um poeta, um compositor. O Marinho fazia cordéis maravilhosos e, por coincidência, nessa época eu fazia um curso no Fundão, na área de pedagogia, e eu estava estudando sobre cordéis. Aí Marinho apareceu na minha vida e foi muito bom. Eu consegui colocar o Marinho na Casa das Artes. Na primeira vez que eu consegui colocar o Marinho, ele ficou por 15 dias direto, indo todos os dias para lá. E nós conseguimos movimentar bastante aquele espaço, conseguimos levar uma escola particular que se interessou muito pelo cordel, porque era uma matéria que estava sendo dada nessa escola. E eu, para poder ajudar alguns moradores de ruas que moravam em torno daquela Casa das Artes, eu e a assistência social da prefeitura conseguimos levá-los para lá. E eles se interessaram muito e gostaram muito. Teve até um morador que ele, mesmo morando nas ruas, ele voltou a estudar, de tanto que ele se interessou. O Marinho foi uma pessoa que sempre procurou mostrar o trabalho dele, sabe? Ele queria entrar nas escolas, nós tentamos muito isso. Ele queria mostrar suas composições, suas poesias, seus cordéis, por vários eventos que eu, como superintendente de arte, fiz na Casa das Artes em São Gonçalo. Eu coloquei o Marinho e lá ele mostrava a sua arte. Marinho foi uma pessoa especial, uma pessoa alegre, uma pessoa de uma humildade sem tamanho e um ser tão grandioso era o Marinho. E uma pena, perdemos o Marinho, mas eu desejo muito
que a história do Marinho se perpetue, que toda sua arte se perpetue e que ele possa chegar ao conhecimento de todos a arte do Marinho, porque era esse o desejo dele. Pelos caminhos de pedra, como corre morador, e diz ser edição, de grande romance, de cravos e pomores, mas da cura do sertão. O Cabral é novo, extrapola a geração, as frases foi quem disse, eu vi na televisão, o mundo inteiro rezando, modo de vida civilina, é uma bomba celestina, no livro dramatizando. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é, não é nada de uma cabocla, no sertão de Cariné. É um enorme prazer falar de Marinho do Nordeste, esse grande amigo, esse artista fenomenal que trazia, né, principalmente para um curso que eu ministrava na Secretaria de Cultura aqui de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para professores, produtores culturais, artistas. Ele trazia esse vasto repertório, né, para fazer a abertura desse curso com uma aula espetáculo maravilhosa, onde cantava, né, junto à sua viola, toda a trajetória de Lampião, toda a trajetória do homem nordestino, da seca, né, e das riquezas do nosso país. Ele vinha cantando nos seus cordéis com a sua viola, ao som da sua viola maravilhosa. É assim, um grande afeto, né, que falar desse artista que representou muito, muito para esse momento, né, para a gente estar entendendo um pouco mais, né, dessas, como é que a gente pode falar, dessas belezas, né, e dessas diferenças desse Brasil. Foi enorme a sua contribuição nesse trabalho que realizei, principalmente no ano de 2004, quando ele participou de todas as aulas, de todos os módulos do curso durante todo esse ano. E foram mais de 60 horas de trabalho, né, juntos nesse ano de 2004. Foi muito bacana mesmo a contribuição dele e como ele era querido, né, em tudo que ele fazia na cidade. Ele trabalhou muito com as crianças de escola e num evento que eu também, né, fiz a curadoria, chamada Feira de Artes e Tradições Populares, que era um evento de grande desenvoltura, né, que tratava justamente, né, dessa cultura popular, da importância dessa cultura para a gente, e ele estava sempre participando com os seus cordéis, com as suas cantorias. Salve Marinho do Nordeste! Nordestino de nome Nubim, nascido na cidade de Exu, foi o primeiro cantador do mundo, reconhecido nas terras do sul. As duas últimas linhas vocês repetem essa partezinha. Foi o primeiro cantador do mundo. Essas duas últimas linhas vocês decoram, vocês prestam atenção e vocês cantam. Olha aqui, ó. Nordestino de nome Luí, nascido na cidade de Exu, foi o primeiro cantador do mundo, reconhecido nas terras do sul. Foi o primeiro cantador do mundo, reconhecido nas terras do sul. Saiu de casa ainda. Vamos ver quem vai cantar comigo, tá?
Agora vocês estão dizendo o nominho que eu vou improvisar com vocês. Por exemplo, a professora é a professora Leia. Agora, Leia, Maria, tá? O poeta vai improvisar, vai cantar pra professora Marileia. Ela trouxe essa turma bonita e já me tá dando uma grande ideia. Eu tô cantando pra os alunos que vieram foi prestigiar. O Nordeste já chegou, foi na fase e agora a coisa vai pegar. O nordestino já está aqui presente, preciso de nomes pra improvisar. Você como chama, me diga o nominho, pois sendo assim eu vou iniciar. Vocês estão ouvindo o hotel, é a música bem brasileira. Ela fala das coisas do Brasil e o Istuaria. Pra onde for eu canto maracajá. Vamos, tudo meu boi, vamos. Vamos novamente? Quando eu vou pro mar, pra onde for eu canto maracajá. Eu venho cantando agora, daí vocês vão já comigo, vamos lá. Sou revista, cronista, moderno, não uso caderno, mas vou te escrever no meio do povo, modelando a massa, eu boto na praça meu ateliê. Quando eu vou pro mar, pra onde for eu canto maracajá. Quando eu vou pro mar, pra onde for eu canto maracajá. Agora vamos ver quem canta mais alto, se os homens ou as mulheres, vamos lá. Quando eu vou pro mar, pra onde for eu canto maracajá. Quando eu vou pro mar, pra onde for eu canto maracajá. Tá todo mundo afinado, agora sim. Agora sim, agora cantou o rap brasileiro. Era o próprio instrumento de alegria, assim, por onde ele passava. Ele era um instrumento de diversão, de cultura, de entretenimento materializado assim em pessoa. Eu lembro bastante dos projetos escolares que ele desenvolvia, né, também como forma de mostrar a cultura brasileira e em especial do Nordeste, que era a grande paixão dele. Evidenciar, né, as coisas belas do Nordeste, não só o sofrimento, não só as coisas negativas, mas as belezas e as riquezas que tem aqui no Nordeste. Tinha como ídolo Luiz Gonzaga, né, mestre vitalino, do qual ele se intitulava discípulo, porque desde muito pequeno ele começou a fazer alguns trabalhos de barro, ele fazia bonequinhos e tal. Ele até esculpiu um violão também em madeira e ele levava para as apresentações, nesses encontros que a vida tem e oferece para a gente. Ele teve a oportunidade de ter o seu nome chegado aos ouvidos de Jorge Israel, né? Nós sabemos que é um grande músico, instrumentista brasileiro, né? Compositor, saxofonista. E foi um trabalho, assim, uma parceria curta, mas que deu muito certo, porque eles tiveram a música Girassóis Azuis como um tema de uma novela em horário nobre. E, assim, foi muito interessante, porque na época, os meios de comunicação, não tinha WhatsApp, essas coisas. Ele disse que estava em viagem e quando ele chegou ele tinha recebido várias cartas, assim, a casa estava cheia de cartas, e e-mails que não paravam de chegar, telefonema, né? O pessoal parabenizando, porque realmente foi uma grande honra para todos nós. Inclusive eu pensei, Jorge Israel era parceiro do Cazuza, agora ele fez parceria com meu pai. Alô pessoal, aqui é Jorge Israel, é um prazer dar esse depoimento a respeito do talentoso e pessoa sensacional Idemar Marinho, que eu tive a oportunidade
de conhecer em 2004, quando eu gravei meu primeiro disco solo. E foi através da música mesmo e de pesquisar. Eu estava procurando uma pessoa que pudesse trazer essa cultura nordestina, o jeito de escrever, mas fazer uma coisa sob encomenda, uma coisa mais poética. E aí me indicaram o Idemar. E eu sempre penso assim que o Idemar deu maior sorte, porque essa música acabou entrando na novela, o que é sempre um certo prêmio assim, pra gente, na época principalmente, né, que ter uma música na novela era uma coisa muito bacana, assim, pela própria dimensão da divulgação e tal, que a gente que faz música quer que todo mundo escute, né? Essa música é uma parceria que a gente fez, eu e Dulce Quental, uma super artista e compositora, letrista, e aí é muito bacana já a letra, e ela gravou com o Sérgio Dias dos Mutantes, que trouxe uma coisa meio oriental, tocando sitar e tudo, com aquela influência dos Beatles, quando descobriram a música indiana e colocaram ela na música pop. A Tropicália trouxe isso também, né, um pouco para o som assim, do rock psicodélico. E aí ele tem muito isso, o Sérgio Dias dos Mutantes fez um arranjo lindo com tabla e tal e tal. E quando eu fiquei encantado com esse arranjo, e eu também queria gravar no meu disco, né? E ela não ia lançar para essa música, e eu pedi emprestado esse arranjo e quis aí introduzir uma coisa que eu viajei na ligação entre o Oriente e o sertão brasileiro. E aí, como eu também sou originário lá daquelas terras, né, do judeu sefaradi, que é ali era da Espanha, voltou para o Oriente, então tem aquele caminho ali do Mediterrâneo, ali chegando no Oriente Médio. E aí justamente acabei procurando um poeta, uma pessoa que tivesse essa cabeça também de trabalhar com gente diferente, que é uma coisa muito bacana, que ele ficou super feliz de ter sido convidado, e a gente às vezes não sabe, né, que as pessoas, não deve haver mesmo fronteira entre os estilos de música, né? Principalmente no Brasil, e isso foi muito bacana. Nesse disco eu adorei o resultado, porque aí eu encomendei, justamente eu quis fazer um arranjo diferente, fazendo essa mistura, botei os pífanos, e aí queria muito ter assim a poesia nordestina, o carimbo nordestino, né, desse jeito tão incrível de lidar com as palavras, bem diferentes daqui, né, do Sudeste e do Sul. E aí eu encomendei pro Idemar, e ele foi super solícito e me voltou com essa maravilha, que eu até vou ler aqui, né? E diz muito até do que pode... diz muito da arte, né? Dessa busca que a gente tem. E ela é assim, ó. Eu andei, fiz penitência, procurando um manuscrito que contém a sapiência de Niemeyer e Trimegisto, arquitetos da beleza, embuscado eu divino, no colo de uma princesa encontrei com um mestre vitalino. Com o olhar dos videntes alimentei a minha fé, avistei os continentes, voltei no tempo a pé, naveguei pelos espaços num insight real, acordei nos teus abraços cantando os meus sonhos de cristal. Que coisa emocionante e maravilhosa, né? E aqui dentro tem uma frase que resume tudo: arquitetos da beleza em busca do eu divino. Então acho que o Idemar encontrou nos seus versos, na sua forma de escrever. Então eu fico muito feliz de ter sido parceiro e fico muito feliz que esteja sendo feito um documentário sobre a arte do Idemar, sobre a pessoa, para que a gente não esqueça, para a gente se inspire em tudo isso que ele trouxe, pelo menos para mim. E me deu muita sorte que essa música foi a última música a entrar no meu primeiro disco solo de 2004, tudo isso foi em 2004. E ela acabou caindo na mão do Marcelo Novaes, que é ator da Globo, faz novela e tal,
querido amigo, e ele mostrou para o Jaime Monjardim, que é um diretor do núcleo lá de novelas, era, né? E foi com a novela América, entrou no último instante, a última música do meu disco, a última música da trilha da novela, e tocou bastante. Ela tinha um clima muito cinematográfico, né? Então quem tiver a oportunidade de ouvir também, lembrar do nosso querido Edemar, é Girassóis Azuis 2. Então um grande abraço para a família do Edemar e obrigado pelo convite, tudo de bom, tamo juntos. Parabéns, Idemar. Relógio sobre o jornal, só pensamento, caminho debaixo do sol, na diagonal do vento. A vida é curta e eu tenho a pressa da flor que nasce em silêncio. Estou de passagem na grande pirâmide do tempo. Um só raio de luz, baixo dos girassóis, girassóis azuis. Eu andei, fiz penitência, procurando manuscrito, que contém a sapiência de demais entre Egito. Arquitetos da beleza, em busca do eu divino, no colo de uma princesa encontrei um mestre vitalino. Com o olhar dos videntes, alimentei minha fé, visitei os continentes, andei no templo a pé. Naveguei pelos espaços, no insight real, acordei nos teus abraços, contando os meus sonhos de cristal. Acordei nos teus abraços, contando os teus sonhos de cristal. Comecinho da pandemia, meu parceiro, produtor, Dan Xavier, querido, me mandou uma proposta. Ô Rafa, tem uma história pra contar aí, meu. E precisava de uns cantores pra contar essa história, a história de um camarada aqui. Era um grande letrista, um grande poeta, músico, que não teve a sua história chegada muito longe, no ouvido de muita gente, e que precisa ser contada. Você tá afim? Eu falei, porra, animal, tipo, com certeza, manda. E aí ele mandou uma porrada de música. Escuta essa aqui, me mandou umas 4, 5, 6 músicas do Marinho e eu pirei. Falei, caraca, man. Sobre o que é a sociedade, né? Sobre o mundo da música e o que é que eu trabalho, inclusive. E o que é, né, o mundo da música, da arte, como as coisas acontecem, né? E quem chega aonde, o cara tão talentoso como o Marinho. Como que as coisas caminham, né? Como é que as pessoas ficam sabendo das coisas ou não. Que não necessariamente aquilo que a gente conhece é a representatividade do que realmente acontece e do que vale a pena se conhecer. E nesse processo todo, eu me identifiquei bastante com Brasil em dodecassílabos, principalmente no início da faixa, falando sobre a história do nosso país, que Marinho faz um ode a grandes heróis da resistência ali. Isso tem tudo a ver comigo e com o momento, e foi um prazer enorme a gravação. Coloquei minha companheira Lana Scott, também curtiu muito, que veio trabalhar comigo. Inclusive meu sogro, Roninho Scott, baita saxofonista, veio tocar um violão comigo.
Eu travei no país da promissão uma luta que venho anunciar. O que trago no peito e na canção, as lembranças que me fazem cantar. Um passado presente na história que levou minha pátria à derrota. Meu Brasil quase foi a bancarrota, mas se ergue o gigante para a glória. No começo da pandemia, mais ou menos em abril, março, recebi uma mensagem por inbox no Facebook do Dan Xavier apresentando essa proposta, né, eram 5 pessoas, dentre elas uma mulher, e ele me convidou para fazer parte, ser essa mulher a cantar as músicas do Marinho. Logo depois de um tempo ele me mandou algumas músicas, 5 opções de músicas, e dentre elas a que mais me tocou, a que eu consegui me conectar, foi a música O Amor. Quando eu comecei a me relacionar com essa música, trazer essa conexão, né? Eu pretendia não perder a essência do Marinho, essa coisa do cordel, né? Da coisa mais raiz, mas também misturar um pouco da minha essência, coisa um pouco mais suave, talvez um pouco mais pop, pensando nesse universo paulistano que a gente vive, a cultura de uma certa forma que eu convivi durante um período da minha vida. E não foi um processo tão tranquilo como eu imaginei que fosse. Quando a música chegou, eu fiquei super empolgada, super motivada. A gente estava no meio da quarentena, da pandemia, e isso me trouxe um certo gás. Mas com tudo que estava acontecendo no mundo, eu acabei me desconectando disso e não me envolvendo tanto quanto eu gostaria, né? Então, o que eu imaginei que fosse acontecer logo demorou um certo tempo, até porque exige uma certa inspiração, né? Então, não fazer só por fazer ou reproduzir o que eu já tinha escutado na música. Eu queria realmente me conectar com o Marinho, com a essência dele, com a arte dele, com a minha, encontrar esse casamento para poder criar uma versão, né, uma interpretação para essa música que é tão rica, que é o amor. Ela começou surgindo com uma levada meio short, meio baião, e eu fiquei nessa indecisão se eu trazia como uma versão baião, pensando na conexão com o coração, amor e tal. O baião tem uma marcação, uma pulsação que conecta muito com a batida do coração, né? Tum, 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 tum. E no meio desse percurso eu gravei uma versão baião e uma versão shot. Quando eu escutei as duas versões, o shot me tocou mais. O shot tem essa coisa do chamego, coisa mais lenta, né? Então eu imagino sempre alguém dançando o que eu tô cantando. Então no shot eu conseguia imaginar, eu sentia o ritmo, a música muito mais preenchida do que o baião. O baião, talvez pela ausência de uma sanfona, enfim, na gravação que eu fiz, ou de uma rabeca, ela se tornou um pouco mais seca, mais vazia.
e o shot se tornou mais gostoso, mais convidativo para dançar. Se eu tivesse asas, se eu tivesse alguém, meu amor me contaria os motivos que ele tem. Então, sempre que eu buscava as inspirações para poder fazer a música, eu pedia sempre permissão, eu buscava me conectar com ele e entender se aquilo era positivo ou não, no sentir mesmo. Eu sentia, isso é ok, isso não é ok, pedia para ele me ajudar em muitos momentos. Solano Trindade disse, né, uma frase que eu gosto muito, que eu uso bastante, que é pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Então, sempre que eu puder devolver ao povo em forma de arte, beber de fontes riquíssimas como a do Marinho do Nordeste, eu vou ficar plena e grata. É gente que vai deixando saudade, é gente que vem chorando de dor, gente que leva a vida de ator, só ensaiando o papel do amor, gente que leva a vida de ator, só ensaiando o papel do amor. E eu tive contato agora com o Marinho do Nordeste, não faz muito tempo, foi nessa quarentena mesmo, graças ao Dan, querido amigo, que pôde me ofertar esse conhecimento e essa beleza da obra do Marinho, né? Então chegou para mim aqui 3 músicas, Bailarinos, Olhos Verdes e Pensando no Amor, do qual elas chegaram para mim arquivo MP3, do jeito do Marinho mesmo, tecladinhos, arranjos bem legais. E eu fiquei muito feliz, primeiramente, de ser convidado a participar desse projeto, das releituras dessas músicas. E muito feliz também porque quando eu escutei a música eu me identifiquei rapidamente. Eu adorei a letra, a voz do Marinho, o que ele acaba, né, transmitindo com essa maneira de dizer, com essa arte dele bem clara, bem singela na sua maneira de dizer, com letras muito bonitas. E realmente dá para sentir um pedaço da alma dele. Então, esse pedaço que me coube, eu pude fazer com o maior agrado do mundo essas releituras dessas 3 músicas. Me disseram que o verde dos teus olhos carregam a solidão que a gente olha e nem vê. Mas eu sei que todo rio bonito, seu destino é secar-se, nem serve de beber. Eu tô bem satisfeito com o resultado, porque foi muito empenho, foi muito carinho, foi conhecendo cada vez mais esses objetos que me foram, né, doados para eu conseguir fazer esse retrabalho, essa releitura. Então eu espero que todos vocês gostem e que possam também se apaixonar pelo trabalho do Marinho como eu me apaixonei. Beleza? Um beijo enorme pra vocês e um salve pro Marinho, tá olhando por nós. Só pede pra eu pensar no amor e com ela sonhar. Só pede pra eu pensar no amor. A música na novela foi um marco na carreira dele. E foi o que fez surgir também a ideia desse documentário, quando o Dan, né, produtor maravilhoso, apesar de muito jovem, mas muito sensível, ele é muito talentoso, surgiu com essa ideia de colocar o acervo dele, né, ao público, né, as pessoas que precisam também conhecer o trabalho dele enquanto cordelista. Ele era membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E eu sei que de onde ele estiver, ele está muito orgulhoso, ele está muito feliz, porque era isso que ele queria, que mais pessoas fossem tocadas pela arte dele. E é isso, era o sonho dele e está sendo realizado agora. Brincar de açude, deve fazê-lo depressa enquanto chove. Daqui a pouco pode ser que o tempo mude, o
verão sua brincadeira reprove. A menos que o menino faça de conta que o sol seja seu amiguinho também. O pingo é o único amigo que ele tem. Menino chora toda vez que o sol aponta. Quem passa pelo sertão vendo essa criança, esse menino assentado no riacho, vai levar dele um olhar de esperança, vendo as águas correndo vereda abaixo. Vai pensar que a correnteza foi bastante para vencer as encosta do desafio, somente superados pelos grandes rios que sobrevivem mesmo na maré vazante. Menino corre rio acima, rio abaixo, ele acredita que tem uma cachoeira. De fato o sol é tão bonito, lindo facho, mas vem o sol e acaba com a brincadeira. Menino sem riacho de repente chora, o sertanejo desse jeito vai-se embora. O sertanejo volta a perguntar, porém o sol parece nunca esperar. O menino riacho pensa que vai logo na frente encontrar braço veloz que leva para passear. Ele sai acreditando nessa irmã de Tarafós. Porém nas 2 semanas caminhando, de braços dados riacho com o menino, pensa no bicho papão, pensa no destino, volta pra casa que papai tá esperando. Entre eles dois há esse detalhe perfeito, ingenuidade, coisa rara em ser humano. O menino acha que o riacho é o homem feito, o riacho pensa que o menino é o oceano. Os dois combinam nessa tola ilusão. O menino pensa que a vida é um riacho, e satisfeito o riachinho diz: eu acho, eu também sirvo para banho de porão. Essa história é a mesma e se repete a cada dia com riachos de meninos que são nascidos nos cafundós do Nordeste. Ele já se viu tão pobre desde pequenininho. Por caridade eles deu uma recompensa. Eles não querem roupa nova nem barquinho. Eles precisam de amor e de carinho num mundo feito de tanta indiferença. Vou recitar uma poesia de minha autoria, publicada no meu livro Flores, no livro de poemas Flores e Cana. Poesia dedicada ao Idemar Marinho. Choradeira para Marinho cantador. Se não me falha o repente, você saiu pela frente da porta que não tem fecho. Não pude dar meu apreço, dizer, demorasse mais. A vida breve e de paz que construiu para os seus, olhando mais para os céus, mais fixado na terra, mãe que o afeto encerra. Você saiu de repente, deixando assim descontente 500 mil de amigos, seus diletos mais antigos, deixando muda a viola, de pau que o cantor consola, deixando triste o sertão, cidade a povoação, deixando a melodia sentimental que irradia, de Vila Lobos, refrão, de Gonzaga o Baião. Do pife para a escultura, dos sertões à amargura, do boi para lampião, do vaqueiro ao barbatão. Impressiona Idemar, Vitalino a criar o mundo do boi de barro, do berro puxando o carro. Você partiu de repente, sua presença é ausente, mas chora sua memória, nos contando sua história. Vovô Marinho! Lá no sertão, quando a noite e o ar sertanejo vai admirar. Se um pouquinho
vem Maria. Pegar um pouquinho, matar, minha começa a cantar. Noite de lua, tu vai admirar, te quero matar, roça. Vitória e do sul, demora não, andando pelo céu azul. Do sul, demora não, vai buscar. Oi pessoal, meu nome é Kalel, essa aqui é a minha mãe, o nome dela é Jéssica. Nós estamos aqui para falar do Marinho. Ele gostava muito de fazer boneco de barro, ele gostava de criança, já tá lá no céu ele. O que era seu? Ele era meu avô. Ele fez, sabe o que pessoal ele fez? Um violão de madeira desse tamanho. Foi mesmo, Kalel. Que legal, né? Ele também gostava de tocar violão, ele gostava de instrumentos. Contar historinhas. Tem vários livrinhos, né, Kalel? De cordel, né? Também ele fazia bonequinho de barro. Muito bem, bebê. Não é verdade? Não. Você acha que é legal as pessoas conhecerem a música dele? Pessoal, na casa de vocês, se tiverem barro na sua rua, por que vocês não fazem alguma coisa de barro? Sabia, pessoal, que o tijolo foi feito de barro? O tijolo. Que legal, né, Kalel? O vovô fazia. Sabe quem era o primeiro homem que fez isso, que inventou? Não. Mestre Vitalino. O vovô era fã dele. Sabia? E eu sou fã do vovô. Tu é fã do vovô? Sou. Qual é aquela música dele? Tu sabe cantar com a mamãe? Sei. Vamos lá? Sentimentos contrariado, me achando mais forte em matéria de amor. Encontrei um espaço e um tempo depois da paixão, o arrependimento fatal do meu coração. Mamãe, eu queria fazer aquela parte do meu coração, falando essa parte. Só um amor é preciso, só o amor é preciso, só o amor é preciso. Acordes de viola, me segurando a poesia nordestina. Um golpezinho em roupagens franciscanas, perambulava pelas ruas do relento, lembrando a humanidade em sofrimento, durante a idade das trevas italianas. Antes de perdê-lo de vista na membrana, já que me achava algo emotivo de fato, se acaso a besta romana faria contra seu desesperado viver nascendo e surgir nos altiplanos, com olhos d'água se transformando em rios, subindo as serras, enchendo fundos caxias, sem precisar ter a força dos oceanos. Alguém interpelado disse não se antes, o sertanejo aceitar a sua sina, travar na terra uma luta contra os gigantes.
ao afresco ele se arrependeria. Contra feitas as impressões de Monet, ao fundo mostrariam a fisionomia dos seres murmurando em alto relevo, um drama intenso e difuso das ideias, sem um contorno gracioso das férias, retrataria os detalhes desse trevo. O quadro fez uma oração tão tristonha que evoluiu até na beira da praia, quando é Natal no vale do Jequitinhonha, chora o Luiz Carlos e João Domingos Maia, o realismo das suas pedagogias, pois nem nesta noite será farta mesa, Papai Noel não passará na redondeza, o meu pedido sai nas fotografias. Durante a seca bacia do corrente, para olvidar sua cota de seus tais, hoje se presta de maneira deprimente a causa injusta do possível.